A paz do Senhor, eu sou o Diogo Vidal e este é o nosso canal Só as Escrituras. Antes de darmos início ao vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Dessa forma, você será notificado sobre as novidades do nosso canal. Se você está nos acompanhando, vamos dar sequência no assunto As características da besta do Apocalipse. Começamos na semana passada a falar um pouquinho dessas características. Vamos relembrar essas 15 que foram citadas. É uma igreja e uma cidade. Segunda, está assentada sobre 7 montes. Terceira, está vestida de púrpura e escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas. A quarta, exerce poder sobre todos os habitantes da terra. Quinta, surgiu de uma área densamente povoada com uma diversidade cultural. A sexta, completamente erradicou 3 reinos quando subiu ao poder. A sétima, faz guerra contra os santos. Oitava, tem um único homem que age e fala por todos. A nona, o soberano deste reino se levanta contra tudo que se chama Deus. A décima, o soberano deste reino identifica-se com o número de homem, 666. Décima primeira, fala arrogâncias e blasfêmias. Décima segunda, tentou mudar o calendário e a lei. Décima terceira, governou por 1260 anos. Décima quarta, sua autoridade foi destituída por um poder civil e foi levada em cativeiro. E a 15ª, foi mortalmente ferida, mas acabara por se recuperar. Se você assistiu semana passada, vimos que essas características, conforme quem viveu nessas épocas, apontou para a Igreja Católica. Mas hoje vamos falar com mais detalhes sobre essas características. Vamos voltar na primeira. É uma igreja e uma cidade. Apocalipse capítulo 17, versículo 18. Aqui fala da grande prostituta. E como eu comentei no primeiro vídeo, que lá em Jeremias fala que a mulher representa a igreja. Ou seja, prostituta igual mulher, com igreja igual igreja apóstata, falsas religiões. A Igreja Católica Romana e a cidade de Roma são sinônimos. O Tratado de Latão do Papa Pio XI e Mussolini em 1929 deu à cidade do Vaticano o estado de independência e reconheceu a soberania do Papa dentro da cidade. Os aspectos constituem um tratado político que criou a cidade-estado do Vaticano e deu reconhecimento total e a soberania do Papa, ou seja, ele vê o governante supremo dessa cidade. O líder maior é ele e ele que age e fala por todos. A segunda, está assentada sobre 7 montes, Apocalipse capítulo 17, versículo 9. Roma é a cidade das 7 colinas, o Palatino, o Capitólio, o Aventino, o Célio, o Esquilino, o Viminal e o Quirinale. O local histórico de Roma, nas famosas 7 colinas, foi ocupado durante a Idade do Bronze. Terceira, está vestida de púrpura e escarlata e está adornada com ouro e pedras preciosas. Aqui, se olharmos aqui a cor das vestimentas dos sacerdotes da Igreja Católica, veremos a seguinte: os bispos e os outros se vestem com púrpura e os cardeais de escarlate. E no peito deles tem uma cruz feita de ouro e adornada com pedras preciosas. Foi isso que foi um dos pontos que fez alguns reformadores que viveram na época acreditar que eles faziam parte da comissão do anticristo. A quarta, exerce poder sobre todos os habitantes da terra. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 7. É definido que a Santa Sé Apostólica, o pontifício romano, tem a supremacia sobre todo o mundo e sobre todo o qual que não existe autoridade superior. O Papa Gregório se declara como herdeiro direto da grande comissão ilimitada sobre todas as almas. Olha a que ponto o Papa chegou. Quinta, surgiu de uma área densamente povoada com uma diversidade cultural. A Igreja-Estado romana surgiu do meio de 10 tribos e monarquias originais da Europa. Elas são anglo-saxões, que é a atual Inglaterra, os germanos, a atual Alemanha, visigodos, os atuais Espanha, os francos, onde é a atual França,
os lombardos, onde fica a Itália, os burgundos, na Suíça, os suevos, Portugal, os élogos, os ostrogodos e os vândalos. Daqui a pouco vamos ver por que não falamos aonde fica o povoado dos élogos, os ostrogodos e os vândalos. 6. Completamente erradicou 3 reinos quando subiu ao poder. Daniel capítulo 7, versículo 8. A história registra que o papado de Roma eliminou três das 10 tribos originais da Europa. Foram elas os vândalos, em 454 d.C., os élogos, 493 d.C., e os ostrogodos, em 538 d.C. O imperador católico Zeno preparou um tratado com os ostrogodos em 487 d.C., no qual resultou na erradicação do reino dos élogos em 493. E o outro imperador católico, Justiniano, eliminou a raça dos vândalos em 534 e significativamente quebrou o poder dos ostrogodos em 538. Assim foram os 3 chifres arrancados, os élogos, os ostrogodos e os vândalos. E desse povo, segundo historiadores, não sobrou nada e nenhuma descendência ou alguma ligação que pode ser feita com eles. Por isso que os outros 7 reinos têm as localidades, mas esses 3 não existe mais nenhum registro, como se a história deles tivesse sido apagada. 7. Faz guerra contra os santos. Apocalipse capítulo 17, no versículo 6. Que a Igreja Romana derramou mais sangue inocente do que qualquer outra instituição que tenha existido na humanidade, não será colocada em dúvida em qualquer estudante da Bíblia ou que tenha também bons conhecimentos de história. É impossível formar uma ideia enorme do número de vítimas que o papado tem executado nesse período das Inquisições, que é as famosas guerras santas que eles fizeram em nome de Deus. Não tem como imaginar os tamanhos sofrimento das vítimas feito em relação da igreja. Nenhuma guerra, nem a primeira nem a segunda fez tantas vítimas como a Inquisição da Igreja Católica. 8. Tem um único homem que age e fala por todos. Ainda Daniel capítulo 7, versículo 8. O Papa é o único porta-voz de toda a Igreja Romana. Ninguém fala além do Papa, ninguém dita as regras além do Papa. Somente ele é o soberano daquele lugar e rompou entre aspas, como se ele fosse o sacerdote da terra, como se ele fosse o representante direto de Deus, mas não é assim que funciona. A 9. O soberano deste reino se levanta contra tudo que se chama Deus. Está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versículos de 3 a 4. O Papa Leão XIII, na carta encíclica datada de 20 de junho de 1894, diz: nós detemos nesta terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo se colocou como Deus, ele mesmo como um lugar santo onde Deus estava. Para quem é estudante da Bíblia, sabe que ele disse não tem nada a ver. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares, só basta que somente o seu servo se ajoelhe e busque pela sua presença. A 10. O soberano deste reino identifica-se com o número de homem, 666. Apocalipse capítulo 13, no versículo 18. A tríplice coroa do Papa, que foi doada por Constantino, o primeiro imperador católico, e declarou o catolicismo como religião oficial do Império Romano, ele deu uma coroa de presente para o Papa, que está escrito, tem uma insígnia escrita nela, em latim, Vicarius Filii Dei, que significa o vigário substituto do Filho de Deus. O valor numérico do título blasfemo é 666. Somando as letras deste título, em latim que corresponde a números romanos, o resultado é 666. As letras A, R, S, E e F não têm valor numérico. A letra U tem o mesmo valor da letra V. Portanto, a escrita em latim seria DCLXVI, que é igual a 666. Que isso foi um dos pontos que fizeram também pensar que o Papa era o anticristo.
11ª, fala arrogâncias e blasfêmias. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. A Bíblia define como blasfêmia, primeiro, afirmam ser Deus na terra, como está em João capítulo 10, versículo 33. O Papa não é só o representante de Cristo, mas sim o próprio Cristo oculto no véu da carne. É assim que é a afirmação que os papas faziam. Segunda, afirma o poder de perdoar pecados. Marcos capítulo 2, versículo 7. Essa autoridade judicial irá até perdoar pecados. Quem só perdoa pecado é só Cristo. Nós aqui na terra somos homens, não temos poder nem autoridade nenhuma sobre o outro. Deus que é o soberano e Deus que exerce misericórdia com quem quiser ter misericórdia. Terceira, perseguir o povo do Altíssimo em nome do Altíssimo, como eu falei alguns tópicos antes, as inquisições da Igreja Católica. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Aqui é classificado as inquisições, como eu falei. E segundo alguns historiadores, que é quase impossível enumerar as vítimas das inquisições da Igreja Católica, tem uns que até chutam palpite, em média de 100 milhões de vítimas inocentes, que foram feitas por não concordarem com algumas regras da Igreja Católica e algumas das suas políticas afirmadas, sendo assim considerados como herege e alguns até queimados como bruxo, por não concordarem com certas determinações. 12ª, tentou mudar o calendário e a lei. Daniel capítulo 7, versículo 25. O Papa era de tanta autoridade e poder que ele podia modificar e explicar ou interpretar as leis divinas. Era colocado que ele é o único, que ele é a autoridade, que só ele tinha o poder de fazer isso daí. Roma adotou um falso calendário pagão, o calendário juliano, introduzido em 445 a.C., pelo próprio Júlio César. Mas esse calendário foi deslizando conforme o tempo, quando começou a aparecer falhas nele. E o Papa Gregório XIII ordenou que alguns dias fossem retirados de outubro. 10 dias foram retirados do mês de outubro. E assim ele mudou o calendário, tirou o calendário bíblico lunisolar e colocou este calendário, que é conhecido mais como calendário juliano ou calendário gregoriano, que é o calendário atual que usamos hoje, onde que o ano novo era comemorado no final de março, ele ordenou que fosse comemorado em 1º de janeiro. Em relação de querer mudar as leis, dos 10 mandamentos que foi dado, a Igreja Católica apoiou o 2º mandamento, que proibia a adoração a ídolos e a imagens. E a fim de manter os 10 mandamentos, ele pegou o 10º mandamento e dividiu em 2. Para continuar os 10. Veja o tamanho do erro que a Igreja Católica fez. E por isso que é falado, eles não concordam, mas é proibida a adoração de imagens e de escultura. Adorar somente o Deus Todo-Poderoso. 13ª. Governou por 1260 anos. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Em 538 d.C., o papado, trabalhando através do governo civil, quebrou o poder dos ostrogodos, como eu falei há pouco tempo, deixando a reivindicação do Papa sobre a sua supremacia eclesiástica incontestável. A Igreja Romana podia e iria agora exercitar a sua autoridade total. Em 1798, depois de Cristo, o general Berthier, lá da França, entrou em Roma e aboliu o governo papal e estabeleceu um governo secular. O papado governou absolutamente o total de 1260 anos, a partir de 538 a 798. Vocês lembram que eu falei dos dias proféticos? A Bíblia diz que o governo do anticristo será de 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de horror e um governo de mão de ferro. Sendo assim, 84 meses, sendo que ele terá um tempo e metade de um tempo. Ou seja, 42 meses, ou seja, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de desolação e horror total na outra metade. Se pegarmos esses 42 meses, vai dar por média de 1260 dias. Se irmos para Ezequiel, onde que ele fala que um dia
é igual a um ano profético, se pegarmos esses 1260 dias e mudá-los para anos proféticos, temos aqui um total de 1260 anos, que é onde o anticristo vai governar com mão de ferro e aqueles que ficarem vão receber tormenta, horror e tortura perante ele. A 14ª. A sua autoridade foi destituída por um poder civil e foi tomada em cativeiro. Apocalipse capítulo 13, versículo 10. A humilhação da Igreja Católica foi quando o Papa Pio VI foi expulso de Roma em 1798. E no ano seguinte foi levado cativeiro para a França, onde ele morreu. Essa já fala a respeito da ferida que a besta sofreu, que foi levado em cativeiro. Agora, preste atenção na última característica, a 15ª. Foi mortalmente ferida, mas acabara por se recuperar. Apocalipse capítulo 13, no versículo 3. Em 1798, o general Berthier da França entrou em Roma e aboliu o governo papal. Estabeleceu um governo civil e levou em cativeiro o Papa, como eu falei antes. Mas a ferida começa a sarar. E essa ferida começa a sarar do papado em 1929, quando o Tratado de Laterano é assinado de Benito Mussolini e o Papa Pio XI. Não é colocado como se a ferida tivesse saído e todo mundo se maravilhou porque o papado estava voltando. Mas quando estudamos um pouco de história, quando Mussolini estava implantando o fascismo na Itália, ele queria a glória da Roma antiga, da grandeza que a Roma tinha, das guerras que Roma fazia e conquistava. Era isso que ele queria. Foi por isso que ele devolveu o papado para a igreja como grande feito no mundo. Que também foi uma das intenções da igreja também não intervir na guerra. E foram essas características que fizeram quem viveu nessa época acreditar que o Papa era o anticristo. E também não é de se esperar menos. Até eu, se vivesse nessa época, tivesse vivido nessa época, sendo estudioso da Bíblia, acreditaria também que ele seria o anticristo. Mas ainda esses eventos ainda estão para acontecer. Esses eventos, grande parte da profecia já foi cumprida. Principalmente em relação das 70 semanas de Daniel, 69 já foram cumpridas, só falta uma semana para se cumprir. Mas como diz lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 3, diz que o espírito do anticristo já está agindo no mundo. E temos grandes exemplos disso. Podemos ver o primeiro anticristo citado na Bíblia, Nimrod, que foi poderoso, quis se exaltar e ser como Deus. Se andamos mais à frente, podemos ver os imperadores romanos como Nero, Calígula. Esses foram exemplos de anticristo. E o mais perfeito e mais conhecido, Hitler. Mas tudo isso que esses grandes criminosos dessa época fizeram não vai se comparar em nada com o que o anticristo vai fazer. E que Deus possa ter misericórdia de nós e que nós possamos andar no caminho para não sofrermos essa desolação. E que Deus possa abençoar você que assistiu esse vídeo e eu espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus.